Ontem a gente falou aqui sobre a maior apreensão de barbatanas de tubarão do mundo. Essa apreensão, falamos ontem, aconteceu aqui em Itajaí. Canal 100 Entrevista. E nós estamos na linha, nesse instante, né, com Leandro Aranha, que é analista ambiental do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, para a gente falar sobre essa questão. Essa pesca é ilegal no Brasil, Leandro? Primeiro, um prazer tê-lo aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite aos ouvintes, boa noite para você, tudo tranquilo. Perfeito. São 28 mil toneladas realmente apreendidas de barbatanas de tubarão, Leandro? São 28 toneladas, né? 28,7 toneladas, 28,7 mil quilos, né? Perfeito. Apreendidos, se a gente juntar o que foi apreendido ontem, que já estava apreendido, mas que foi confirmada com auto de infração, e a apreensão definitiva estava preventivamente retida, né? Com uma apreensão que também foi feita em Guarulhos a partir das investigações realizadas aqui em Santa Catarina, é essa totalização, sim. Perfeito. Como é que o IBAMA chegou a essa apreensão, Leandro? As empresas, quando exportam barbatanas de tubarão, elas são obrigadas a solicitar para o IBAMA uma vistoria. É um material que, obrigatoriamente, o IBAMA tem que vistoriar nos portos e aeroportos do Brasil. A partir de um pedido de exportação de uma das empresas, que nem foi autuada nesse momento ainda, a gente verificou algumas incoerências, né, em toda a cadeia produtiva da barbatana de tubarão. E aí começamos essa investigação. E a partir daí a gente pegou uma embarcação que estava desembarcando em Itajaí, e a gente foi olhar esse desembarque e também verificou outras irregularidades, né? E aí a partir daí começamos a puxar o fio e olhar no satélite toda a captura pretérita dos estoques que estavam nessa empresa que a gente foi ontem. E aí a gente encontrou irregularidades em praticamente toda a pescaria realizada. Perfeito. Há uma estimativa aí que esses números, né? Essas mais de 28 toneladas representam a morte de cerca de 10 mil tubarões, os 4,4 azuis e 5,6 mil anequins. É isso, Leandro? É isso, porque o peso da barbatana de tubarão, ela varia entre 5% e 6% do peso total do tubarão azul, por exemplo, e 3,2% só do peso do tubarão anequim. E a partir disso, com as médias de peso de cada espécie, a gente consegue chegar no número final aproximado, claro que é um número aproximado, de quantidade de animais mortos. Isso aí foi jogado para baixo, tá? Isso aí eu peguei os índices nas menores possibilidades, pode ser até mais que isso. Perfeito. Aonde seriam destinadas essas barbatanas, Leandro? O IBAMA apurou? Não, as barbatanas são sempre exportadas para a Ásia, né? Normalmente tem empresas chinesas que fazem essa intermediação, e lá são usados como uma iguaria. Infelizmente, esses costumes antigos da Ásia, e lá a barbatana tem uma questão social também, com a abertura econômica da China, várias famílias estão ascendendo socialmente. E a forma de você mostrar que você ascendeu socialmente é justamente servir uma sopa de barbatana de tubarão para os seus convidados, né? Isso mostra, e dependendo da qualidade da barbatana de tubarão, isso mostra mais ainda a sua ascensão social. E só que isso está impactando a população de tubarões no mundo inteiro, né? E o Brasil, que já é o maior consumidor do mundo de carne de tubarão, né? Chega a importar carne de tubarão, também tem sido um exportador importante de barbatana de tubarão. E por isso a importância da gente regular e controlar esse mercado para que a pesca aconteça de forma segura e regular. Porque nesse caso, uma das irregularidades, inclusive, foi a não utilização de uma medida mitigadora para não pegar aves marinhas no espinhel,
que é o tipo de petrecho que se pesca. E isso não foi utilizado da forma correta, que era os lançamentos dos espinhéis ser só durante a noite. E a gente verificou no monitoramento de satélite que foram feitos todos praticamente de dia. Isso faz com que se capture muitos petréis, albatrozes, algumas ameaçadas de extinção. Então o impacto disso não é só para os tubarões. Essa pesca irregular tem impacto para outras espécies também. Leandro, o pessoal aqui no meu WhatsApp, eu queria entender também o seguinte: você captura o tubarão, corta a barbatana do tubarão, e o restante do tubarão, o que acontece? Bom, vamos lá, tentar explicar. Tem uma prática criminosa no mundo, né, que no Brasil ela não é permitida, que chama finning, né, que é um termo em inglês, que é para retirada da barbatana e se joga o animal vivo na água, né? Isso porque a barbatana tem um valor altíssimo de mercado e a carne de tubarão em alguns países tem preço muito baixo, né? Isso no Brasil, com o consumo de carne de tubarão, não foi verificado, por exemplo, nessa apreensão que a gente fez. Não foi essa a infração cometida. Mas porque aqui ainda se consome a carne de tubarão, então ela é vendida também. Claro que ela tem um preço bem abaixo do valor da barbatana, mas ela ainda é consumida, então ela tem um valor econômico. Entretanto, para espécies proibidas, como, por exemplo, o tubarão martelo, que é uma espécie, o tubarão martelo são várias espécies, né, mas o gênero do tubarão martelo, que são os esfina, eles têm a nadadeira dorsal com valor econômico enorme. O preço do quilo dela pode chegar a $2.000, para vocês terem ideia. Então, para alguns pescadores, não vale a pena trazer o tubarão, ele traz só a barbatana, né? Ele enche o barco de barbatana, junto com outros pescados de maior valor. E aí trazem isso para a terra. Isso é a prática do finning. A gente combate isso também no Brasil, isso diminuiu bastante, mas ainda pode ser encontrado principalmente em embarcações pequenas, de baixa capacidade de armazenamento e que possam capturar tubarões martelo, principalmente. Perfeito. Eu conheço, inclusive, essas toneladas estão no Comércio e Indústria de Pescados Kowalski, ali em Itajaí, e hoje eu vi, inclusive, uma declaração do José Kowalski. José, ele é dono da empresa. E ele disse que ele tem, a empresa dele tem licenças necessárias para isso e que não opera de forma ilegal. Qual é a posição do IBAMA, Leandro, com essa declaração? A autuação e apreensão não foi em relação à autorização da empresa. Ninguém disse em nenhum momento que a empresa não tem autorização. Tem a ver com a cadeia de custódia do tubarão, que é irregular. Sim. E a empresa, ela participa disso, seja quando ela comercializa, seja porque parte dos barcos envolvidos nas infrações são de propriedade da empresa ou de seus sócios. Uhum. Então ela tem uma participação direta nisso. Então não está em discussão aqui a licença e a autorização da empresa para trabalhar. E sim a cadeia de custódia e a forma como isso foi pescado e como foi capturado. Perfeito. Inclusive, nós tivemos o cuidado de em nenhum momento citar o nome dos envolvidos, né? A gente está começando as autuações agora, todas as embarcações serão autuadas, né? Todas as embarcações envolvidas serão individualmente autuadas, são muitos autos de infração que vão começar daqui para frente, mas o total do material apreendido se encontra na empresa autuada ontem e da qual ela é fiel depositária até o final do processo administrativo. Perfeito, porque eu vi uma declaração do José, que a empresa está licenciada para pesca de meca, mas ele diz o seguinte: lanço e espinhel, né, que você falou há pouco do aparelho de pesca com isca, ele diz que os tubarões acabam mordendo o anzol. Nessa declaração, Leandro. Tigrão, o que acontece é o seguinte: no Brasil, infelizmente, isso eu não estou falando dessa empresa, a pesca como um todo. Quando você licencia, por exemplo, 30 embarcações para pescar meca, você está fazendo uma análise. Por exemplo, cada embarcação tem uma cota de, vamos dizer, de 30 toneladas mês, tá? Sim. Então você faz um cálculo de esforço de pesca para aquela espécie, para que a pesca seja sustentável do ponto de vista ambiental e econômico.
quando uma empresa que tem, quando uma embarcação que tem, por exemplo, tem licença para bonito listrado e começa a pescar 80%, 90% de meca, ele está fraudando esse controle estatal, né? Porque ele tem licença para bonito listrado e se vier uma meca, ele pode utilizá-la. Agora, o foco dele, a pesca dele tem que ser focado para a espécie principal do qual ele tem licença. O que ocorre nesses casos é que as licenças são para outras espécies como abacora, atum e bonito listrado, ou meca, e você tem 80%, né? Sim. Ou acima de 80% da embarcação vindo com tubarão. Então é bem clara que é uma forma de direcionar a pesca para o tubarão. Lembrando que já prevendo isso, não é permitido o direcionamento da pesca para o tubarão. Não é que seja proibida a pesca do tubarão no Brasil. Você não pode direcionar a pesca para o tubarão, que é exatamente o que a gente encontrou nesse caso. Esse direcionamento, essa retirada de grande quantidade de tubarão do oceano, causa um desequilíbrio enorme, principalmente porque ele é topo de cadeia. Com a retirada dele, várias espécies que não deveriam se proliferar se proliferam, causa um descontrole imenso, né? Inclusive para esses outros pescadores que pescam outras espécies começam a ter problema, porque as espécies começam a desaparecer. E algumas espécies dessas, inclusive o anequim, acabou de entrar na lista ameaçada de extinção justamente porque está sendo sobreexplotado, ou seja, está sendo mais pescado do que deveria, porque justamente ocorre esse direcionamento. Seria aceitável se viesse, vamos dizer, tudo bem, eu estou autorizado para meca e me vem 10, 20, 30% de tubarão. Ninguém vai falar nada sobre isso. Mas o que a gente está encontrando é de 75% a 90% de tubarão. Então, claramente, é um direcionamento para a pesca do tubarão. Quais as penalidades que a empresa ou as empresas podem sofrer, Leandro? Do ponto de vista do IBAMA, né, do ponto de vista administrativo, é multa, apreensão do material, se for pego em flagrante, apreensão da embarcação e do pertrechos de pesca, né, das redes ou do espinhel, nesse caso, que é utilizado. E do ponto de vista criminal, isso também é crime ambiental. Aí eles vão responder criminalmente, posteriormente o Ministério Público deve entrar com uma ação. Além disso, pode o Ministério Público Federal entrar com uma ação civil pública, de indenização pública dos envolvidos para que indenizem, considerando que o meio ambiente, tudo que tem nele, pertence à população brasileira como um todo, ela não pertence só às indústrias ou aos pescadores. Então eles têm que indenizar, se for o entendimento assim do Ministério Público, a população brasileira como um todo pelo dano ambiental causado. Leandro, essa apreensão de barbatana, a gente pode dizer que é recorde mundial, não? Há uma apreensão relatada em Hong Kong de também 28 toneladas, tá? Sim. E essa é de 28,7. As duas estão empatando. Só que uma diferença muito clara. Hong Kong é comprador. Então, ela, por exemplo, ela junta barbatanas que vêm do mundo inteiro. Então, claro, os volumes lá são muito maiores, né? Na origem, sem dúvida nenhuma, essa de 28,7 é a maior do mundo. E se você hoje der um clique com o que aconteceu ontem, você já vai encontrar na internet essa apreensão sendo traduzida em várias línguas com tamanho e impacto que ela causou. Perfeito. E lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? Uma outra empresa estava tentando exportar 1,1 tonelada também das barbatanas, né? Isso lá em São Paulo, né? Isso. E tentava exportar, ela estava envolvida na investigação que a gente estava fazendo aqui, e ela tentava exportar como peixe seco, não como barbatana. Sim. Mas como a gente já estava monitorando, e claro, o IBAMA de Guarulhos já estava atento a uma lista de empresas que a gente deu para eles. Eles viram essa exportação que seria de outro produto, não de barbatana, pediram para abrir e adivinham o que encontraram. Perfeito. Leandro Aranha, analista ambiental do IBAMA, te agradecer pela gentileza por todas as informações prestadas aqui, a edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinho. Um abraço, Leandro. Um abraço, obrigado pelo espaço para poder esclarecer para a sociedade exatamente o que ocorreu ontem.